subs lá. Eu acho que você tem que compartilhar, né? Tô bloqueado. Então, enquanto eu faço oração, você compartilha. Não, peraí. Como? Compartilha? Dá tempo, falta 2 minutos. Tem uma musiquinha de fundo. Correu um erro, eu consigo. Não consigo ver nada. Não. Eu tenho que compartilhar por aqui. Você vai compartilhar no seu. Ah, tá. Não silencioso isso. Não preciso compartilhar nem no meu. É só isso. Compartilhar, só bater no compartilhar. Comentar com o Centro Espírita eu consigo. Eu não consigo curtir, não consigo fazer nada. Tem uns grupos que não era pra... Tá, não tem ventilador. Não tem ventilador aqui, faz barulho. Hã? Se ligar esse ventilador aqui faz muito barulho. Faz. Acho que vou sentar bem onde lá. Quê? Aqui não bate vento. Todos? Acho que foi. Tá, acho que não desviou. Se quiser usar o meu pra comentar. Não, responder eu consigo por aqui. Eu não consigo só curtir. Se você quiser deixar aberto, pelo menos para curtir as pessoas, porque eu não consigo nem curtir, nem. Só estou conseguindo escrever na página. O resto eu estou bloqueado em tudo. Vamos lá? Gente, boa noite. Nós vamos fazer uma oração inicial para a gente começar o estudo e depois a gente dá os avisos e iniciamos as questões, tá ok?
Só para adiantar, antes da Ana fazer a oração inicial, para quem quiser procurar pegar lá o livro, embora esteja na nossa página, eu deixei as questões logo na publicação, abaixo da publicação. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 8º. Hoje nós vamos tentar fazer as perguntas 425 a 431. O tema é sonambulismo, a primeira parte. Depois vai da 432 a 438, provavelmente a semana que vem. Tá ok? Boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, se conectar com a espiritualidade maior, lembrando sempre da figura meiga do Mestre Jesus, que está conosco, imaginando com seus braços abertos, um abraço fraterno de luz e paz, harmonia. Pedimos também a espiritualidade amiga desta casa, pedimos aos nossos mentores espirituais que nos ajudem no estudo do livro de hoje. Peço também, Senhor, humildemente, que a cada um que esteja assistindo, que suas bênçãos se estendam a todos, em seus lares, seus familiares, que consigam também, junto conosco, aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, sobre essa doutrina maravilhosa. Agradecemos a oportunidade, Deus, em nome de Deus, em nome de Jesus, nosso Mestre, damos por aberto o estudo dessa noite. Que assim seja. Boa noite de novo. Só os avisos para quem ontem esteve com a gente. Nós tivemos um probleminha no final da transmissão. É isso que a gente estava comentando aqui no começo, a hora que a gente estava compartilhando. Por isso que a gente, hoje, mais do que as outras vezes, quem puder compartilhar para a gente, nós ontem tivemos um problema justamente por isso. Eu acho que a quantidade de compartilhamento, o Facebook acabou bloqueando ontem, e durante a transmissão a gente teve esse problema. Ainda bem que foi no finalzinho, e a gente ficou bloqueado praticamente o dia todo. A gente não está conseguindo, eu não estou conseguindo nem curtir, nem nada. A única coisa que ainda bem que eu estou conseguindo comentar, escrever como Centro Espírita, não como Alexandre, tá? Quer falar alguma coisa da palestra ontem? Bom, para quem não acompanhou ontem, a palestra foi do Flávio, e ele tratou de um assunto interessante, gerou muita reflexão. Ele usou muito a expressão de religião e esse contato com a divindade e tudo mais, né? Deixa eu só, antes da Ana fazer o comentário da palestra, Nina Silva, não sei se é a primeira vez que você está entrando, mas legal. Bom, deixa eu só dar os avisos então, né? Quem está entrando a primeira vez, quem sempre já está acostumado, a gente tenta responder as perguntas que são relativos às questões que a gente vai tratar na noite, tá? O que não for referente às perguntas do assunto que nós vamos tratar na noite, a gente depois tenta responder uma a uma, mas você está falando que precisa entrar em contato, entra na nossa página, Centro Espírita Amigos do Bem, no Face, e tem tanto, lá na página tem o WhatsApp, se você quiser mandar uma mensagem para o WhatsApp, ou entra no lugar da mensagem mesmo e responde. Estou respondendo justamente para ela, tá? E entra lá e faz a pergunta, ou expõe o que você está querendo conversar, e aí assim que acabar o estudo, ou até amanhã, a gente consegue estar respondendo a todas, ou tentando responder a todas, tá? Mas entra lá na nossa página, fica mais fácil. Ou se você preferir pelo WhatsApp, manda no WhatsApp e a gente tenta responder depois. Mas entra na página, curte e segue lá, que aí ele vai abrir o lequezinho das mensagens. Você pode entrar lá no particular e a gente depois tenta conversar, tá bom? Da palestra de ontem. Bom, para mim, uma das
segunda, né? Que eu gosto muito da palestra do Flávio. Eu achei a palestra dele simplesmente fantástica. A gente levou, no meu caso, eu acho que a gente levou uns puxões de orelhas devidos, mas com fundamento na doutrina. Eu achei simplesmente fantástico. O resumo da obra somos arrogantes a ponto de acharmos que não precisamos de Deus, né? Por isso o fato da religião, se ter a religião, como ele disse, né? Beleza. Bom, quem não assistiu, realmente vale a pena, é interessante a palestra. Não sei se tem mais alguma coisa para falar. Foi realmente muito boa de novo, é a segunda vez que o Flávio vem e realmente foi muito bacana. Ô Márcia, você não conseguiu, mas está na nossa página. Eu não sei se a pessoa responsável em publicar no YouTube conseguiu publicar hoje, porque estava todo mundo com problema de conexão e tudo mais, mas se não está disponível já na nossa página no YouTube, amanhã vai estar tanto no Facebook o link do YouTube e também na nossa página, no nosso canal do YouTube também. Tá? E vale a pena. E o Gervásio está fazendo um comentário, isso eu e a Ana conversamos também desde a primeira vez que ele veio, que ele tem uma linguagem de fácil compreensão. E nós conversamos muito ontem, antes da palestra, Gervásio, e você tem acompanhado, né? Aliás, é um parceirão da gente. A ideia é exatamente essa, né? Se a gente está tentando expandir e colocar, principalmente à disposição na internet, no Facebook, no YouTube, para acesso às pessoas, a ideia é realmente a gente fazer com que isso chegue ao maior número de pessoas, não só em quantidade, mas com qualidade, né? Que quem está aí desse lado, como a gente que assiste aqui presencialmente, aproveite o máximo possível e compreenda principalmente o máximo possível, né? Realmente esse comentário é extremamente interessante. Realmente ele tem uma linguagem fácil de compreensão. Tem uma grande facilidade, né? Ele é professor, acaba ajudando, então... Mas todo mundo gostou muito da palestra, é a segunda vez que ele vem, realmente é muito agradável a palestra do Flávio. Aliás, se o Flávio estiver acompanhando, não sei se hoje ele está online, mas agradecer de novo todo o carinho, toda a atenção que ele tem com os amigos do agradável, tem embasamento, fala o que tem que ser dito de uma maneira carinhosa até. Não, o Gervásio, eu acho que ele foi super feliz no comentário. Realmente uma linguagem de fácil compreensão. Eu acho que atinge o objetivo, né? Firme, não passa a mão na cabeça de ninguém, mas de uma forma carinhosa como deve ser, e como pelo menos tentar chegar ao coração de todo mundo, né? Tá bom? Então vamos lá, o assunto é complicado, é bastante assunto, né? Tanto que são divididas em duas partes. Hoje nós vamos tentar fazer da 425 a 431. Semana que vem 432 a 438, tá? Então vamos tentar e a gente vai conversando, que é um assunto realmente, lembrando que nós estamos ainda toda aquela parte ainda de emancipação da alma, né? Então nós estamos ligando com tudo. Semana passada nós falamos em letargia e catalepsia. Então é uma sequência de raciocínio que vem vindo. Então, para quem não conseguiu assistir e quiser, as outras semanas estão disponíveis na página e no YouTube. E vale a pena, para quem quiser aprofundar o assunto. Nós conversamos bastante esses últimos meses, aí, até antes das férias, sobre o assunto. Nina, depois então a gente dá uma olhada, tá? E pode ter certeza que a gente vai estar respondendo. O Acácio também ontem nos abandonou, mas hoje ele falou que ele teve um compromisso inadiável, mas conseguiu assistir a palestra hoje e gostou muito. A Silvia está em Portugal e o resto do pessoal que está sempre com a gente aí, obrigado de novo. Vamos começar aqui, hoje o assunto é longo. Vamos lá? Tema sonambulismo, primeira parte. Pergunta 425. O sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como explicá-lo? A resposta, acho que a pergunta não precisa repetir, né? A resposta é um estado de independência da alma, mais completo que no sonho. Então vamos lá, vamos parando, vamos conversando aos poucos para a gente tentar ir esclarecendo um pouco mais. Lembra lá que nós tratamos da emancipação da alma, falamos tudo em sonhos, falamos todo esse assunto
nas últimas semanas, né? Então a resposta deles, ó, a primeira pergunta lá, que a Ana leu, sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como explicados? E a resposta dos espíritos, é o estado de independência da alma, mais completo que no sonho. Então nós lidamos lá atrás, lembra lá do sonho, toda aquela história e tal, que a alma emancipava, nós falamos de desdobramento, nós falamos um monte de coisa, mas agora ele fala que é mais completo que no sonho. Vamos lá? Então, as faculdades adquirem maior desenvolvimento. A alma tem percepções que não atinge no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Beleza? Eu acho que tudo bem, né? Até aí ele está falando, lembra que ele sempre está fazendo relações a tudo que a gente já conversou e já estudou em relação aos sonhos, né? No sonambulismo, o espírito está na posse total de si mesmo. Os órgãos materiais, estando de qualquer forma em catalepsia, não recebem mais as impressões exteriores. Quer parar aí? Esse estado de catalepsia, para quem Então, estado de catalepsia nós falamos semana passada, né? Lembra? Que ele vai estar praticamente aquela sensação de quase morte, nós ficamos praticamente desligados e tudo mais. Então ele está falando que é uma forma, estando de qualquer forma, catalepsia, não recebe mais as impressões exteriores. Isso é importante. Então, na verdade, o sonâmbulo ele não recebe o que tem em volta, né? É essa que ele está tentando dizer lá. Esse estado se manifesta, sobretudo, durante o sono. É o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo que se acha entregue ao repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é o que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se entrega a alguma ação que exige o uso do seu corpo, do qual se serve como se empregasse uma mesa ou qualquer outro objeto material nos fenômenos de manifestação física, ou mesmo a vossa mão nas comunicações escritas. Então, importante, né? O que ele está falando? Nesse estado de sonambulismo, o espírito usa o corpo físico, e aí ele dá os exemplos aqui. O melhor, eu acho que o mais fácil é exatamente a da psicografia mecânica, né? Que ele fala na última vírgula aqui, né? Então, na verdade, o que ele está dizendo? Que nesse estado de sonambulismo, o espírito, teoricamente, se afasta do corpo e usa o corpo físico como estivesse usando qualquer um desses. Ele fala aqui, tá vendo? Se empregasse uma mesa ou qualquer outro objeto material nos fenômenos de manifestações físicas, ou a vossa mão nas comunicações escritas. Então, ele está dando exatamente esse exemplo. Eu estou fora e estou usando o qualquer espírito, né? Nós estamos falando do meu espírito, né? Do espírito que habita esse corpo físico nesse momento. Eu estou em estado sonambúlico, eu me afasto do corpo e uso o meu corpo sem que o meu corpo tenha entendimento do que está sendo usado. É isso que é isso que os espíritos estão nos dizendo, né? Deixa eu só ver o que tem aqui. Ceissa, eu acho que, não sei se é a primeira vez, nós falamos agora há pouquinho. O que não for realmente, se a gente puder tá passando uma palavra de conforto, mas entra na nossa página lá, no particular, e aí a gente conversa, porque aí vai fugir do assunto. Não que a gente não dê importância, que a gente tente sempre explicar a todo mundo que participa, mas não dá para a gente fugir muito do que está o que está acontecendo, né? Na hora do estudo. Depois a gente conversa, tenta. A gente responde. O Gervásio, joia. E isso é uma outra coisa para vocês verem como é que funciona as pessoas que estão entrando as primeiras vezes. Nós temos algumas pessoas que já estão acostumadas, que praticamente são do grupo com a gente, em relação a esses. O Gervásio está falando do caso dele, aconteceu estresse, depois foi ao psiquiatra, ou foi tratamento, provavelmente ela falando em relação à Nina, que falou aqui em cima, que sempre acorda às 3 horas da manhã. Realmente, primeiro vamos investigar tudo o que é físico, né? Para depois a gente pensar na possibilidade de qualquer outra coisa.
Independente disso, nunca descartar ajuda médica. Sempre se preocupar primeiro com a parte física, morfológica, fisiológica, né? Tá? E aí depois, mas a gente estamos à disposição para bater papo, para tentar estudar e tal. É só para a gente não se apegar demais ao que a gente não consegue, num primeiro momento, entender, sendo que a gente tem alguns mecanismos à mão aí, né? Vamos lá? Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar e recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou as causas exteriores e as comunicam ao espírito, que também se encontra em repouso. Só percebe sensações confusas e frequentemente fragmentárias, sem nenhuma razão de ser aparente, misturadas, que estão de vagas recordações, seja desta existência, seja de existências anteriores. É, portanto, fácil compreender por que os sonâmbulos não se lembram de nada e por que os sonhos de que conservam a lembrança, na maioria das vezes, não têm sentido. Digo na maioria das vezes, porque acontece também serem eles a consequência de uma recordação precisa de acontecimentos de uma vida anterior e algumas vezes até mesmo uma espécie de intuição do futuro. Tudo bem? Então essa primeira parte ele dá uma explicação básica, uma noção mais ou menos do que a gente vai falar de sonambulismo. Essa é a primeira pergunta e depois nós vamos estender e ele vai esmiuçando esse assunto, tá? Nina, ó, é a mesma coisa, tá? Depois a gente entra lá e tenta estar respondendo essas questões que não são diretamente ligadas a isso aqui. A Fá, obrigado de estar participando. Marilene Jaguaragão. Aline, minha filha de 6 anos, fala sozinha quando está dormindo. Até levanta da cama, já tentou até abrir a porta. O que faço? Bom, primeiro é tirar a chave da porta. Ela manda deitar, o que faço? Aline, pode ser um estado de sonambulismo. E aí, sempre, a Ana está falando uma coisa que é uma das preocupações básicas, né? Se você tem esse... Não fale onde está a chave. Se você tem esse problema com a sua filha, e a gente teve com uma sobrinha, se precaver de algumas coisas. Então, chave em porta, chave que dá acesso para a rua, escada, piscina, evitar. Infelizmente, é uma preocupação que se tem que ter. Em relação ao que se fazer, se for um estado de sonambulismo em relação a isso que nós estamos tratando, isso naturalmente vai acabar cedendo, acabar passando com o tempo, até se for um problema espiritual, ou se for alguma coisa relacionada à mediunidade ou alguma coisa do tipo, isso se prolongar, o ideal é procura fazer um atendimento fraterno, levá-la até um centro para bater um papo, fazer um atendimento fraterno, ver se as pessoas indicam ou conseguem chegar ao ponto de que se tem essa mediunidade ou não, se isso está aflorado ou não. Eu acho que é um dos caminhos, mas o principal é essa dica da Ana no começo. Se isso é uma constante, a primeira grande coisa é se cercar de alguns Nina, cuidados. Né? Vou só te dar um conselho, porque tive uma amiga na época que sofreu muito de sonambulismo. A Aline. Não, a Nina Silva está... A pergunta da filha é a Aline. Bom, quando você tirar a chave da porta, assim, nunca mostra para a pessoa, quando ela estiver consciente, que você tirou e onde você guardou. Porque no estado sonambúlico, às vezes ela vai lembrar onde você guardou e vai pegar a chave. Você só guarda a chave, só tira a chave, tá? Porque já aconteceu de uma amiga minha pegar a chave que estava escondida, porque ela sabia onde estava escondida, e abrir a porta. Ok? Pode continuar? Pergunta 426. O chamado sonambulismo magnético tem relação com o sonambulismo natural? A resposta é a mesma coisa, com a diferença de ser provocado. Vamos lá, qual dos dois? Qual que é a grande diferença em relação aos dois? Um que é natural, eu não provoco, eu não... Então, e o que seria o magnético, né? Que é a grande...
que seria esse que é provocado, que é chamado, que ele está falando aqui, ó, chamado sonambulismo magnético, tem relação com o natural? E a resposta dos espíritos é a mesma coisa, com a diferença de ser provocado. Então, o que seria o sonambulismo magnético? Já fala, né? É um magnetismo. Lembra que nós falamos semana passada, o Gervásio acho que até entrou, nós acabamos falando sobre o passe, sobre algumas coisas, sobre cura, voltamos no assunto do João de Deus e tudo mais. Então, o magnético é que é provocado. Através do magnetismo, eu provoco esse estado sonambúlico, que esse espírito vai se afastar, distanciar do corpo físico e vai ter essa atividade independente. Então, é essa que é a grande diferença, né? Pergunta 427. Qual é a natureza do agente chamado fluido magnético? Que é esse que o Alexandre acabou de falar que provoca. É o fluido vital, a eletricidade animalizada, que são modificadas do fluido universal. Modificações do fluido universal. Então, na verdade, nós falamos disso bastante a semana passada, quando a gente falou, aliás, a gente falou isso no final do ano, e a gente falou bastante semana passada, quando a gente conversou sobre o passe e sobre as curas, né? Que a gente falou da letargia e tudo mais. Só dá uma passada rapidinho sobre o fluido universal e o fluido vital. Eu ia chegar lá. Então, na verdade, como nós conversamos sobre isso, esse magnetismo sempre utilizando, e lembra que a gente falou, se fosse a necessidade, não precisaria do passista, não precisaria do trabalhador, que se torna um médium na hora de fazer esse trabalho do passe. Por quê? Porque eu preciso desse fluido material, eu preciso da matéria ou do fluido material, do fluido universal, do lugar que nós estamos encarnados, para que isso seja possível, né? Então, na verdade, eu modifico esse fluido universal e aí nós vamos entrar, para quem quiser ir lá atrás, para a gente não estender e voltar nos assuntos. Aí nós vamos falar das curas, lembra lá que a gente tem as passagens do Evangelho, das curas milagrosas de Deus, isso a gente falou de Jesus, e a gente falou bastante disso nas outras semanas, né? Quer falar mais alguma coisa do fluido que você ia falar? Deixa eu só para quem está entrando pela primeira vez, tem bastante gente. Deixa eu só aproveitar que a Helena está fazendo mais uma pergunta. Boa noite. Muitas vezes quando estou dormindo sinto algo ruim, alguém tentando entrar no meu corpo, forço para acordar e às vezes acontece em seguida, muitas vezes me mantenho acordado para dormir uma hora depois, o que não acontece, o que eu faço? Helena, na verdade não dá para a gente adivinhar o que está acontecendo. O grande conselho que a gente tem dito sempre e que a gente vai conversar bastante é em relação a fazer uma boa oração antes de deitar, pedindo para que a espiritualidade esteja acompanhada, tentar fazer com que a gente vibre o melhor positivo antes de ir para a cama, porque o sono, nós já descobrimos durante todos esses estudos, nós conversamos bastante sobre isso, nós temos uma atividade extremamente intensa. Então, na verdade, esse eu acho que é o grande primeiro passo, né? O Anderson respondeu para ela, é isso mesmo, Anderson. Prece rogando a presença do seu anjo guardião, o amparo necessário ao se levantar e ao se deitar, o orar e vigiar. E vigiar os pensamentos durante o dia até o deitar o corpo físico. Exatamente isso. Joia, Anderson. Exatamente. A gente está começando a falar com a Lena, mas o Anderson complementou e fez a resposta joia para a gente. E o Gervásio complementou joia também. Gervásio, de novo, obrigado para vocês. Os espíritos estão a todo momento próximos de nós encarnados. Agora devemos atrair espíritos bons para próximo de nós. Lembra sempre, o Gervásio está falando aqui de uma coisa que a gente conversa bastante, que é padrão vibratório. E às vezes parece que a gente fala isso com redundância ou para justificar qualquer coisa, e não, né? Está mais provado que nós somos energias e que nós somos sintonia. Então sempre nós vamos estar sintonizados com os nossos afins. E esses afins a gente vive brincando quando a gente está fazendo estudo. Quando a gente fala em espírito afim, a gente sempre imagina que o espírito afim são os bonzinhos, que a gente gosta, ou que gostam da gente. Na verdade, esses espíritos afins são os que vibram no mesmo padrão nosso, que vibram exatamente o que a gente vibra. Se eu vibro ódio, rancor, raiva, palavrão o dia inteiro, mau humor o dia inteiro, são esses os meus afins, são esses os que vão viver me acompanhando em todas as minhas atividades e também no meu sono, no meu descanso do corpo físico. E lembra que a gente tem conversado sobre isso, o meu espírito está extremamente desperto e liberto.
aí sim, com uma facilidade muito maior de se ligar ou se atrair ou de se deixar se aproximar desses espíritos que estão vibrando no mesmo padrão. Aí a resposta do Anderson realmente matou a história. Quer dizer, essa é a preocupação, eu tentar viver da melhor maneira possível o dia todo, para que chegue à noite, e mesmo à noite e de manhã, na verdade, o ideal seriam as duas situações, mas na hora da noite, tá? Fazer uma oração pedindo para que esses espíritos protetores, que os espíritos amigos, nos levem para lugares edificantes. Esse é o grande pedido da noite, né? Ontem o Flávio fez um comentário fantástico, que a gente, visto por fora, somos bonitos até, mas por dentro, se a gente começa a remexer, a gente tem muito lodo, esse lodo que vem à tona quando a gente dorme. Por isso que é o exercício da paciência, da tolerância, do orai e vigiai. E hoje, vendo uma palestra do Haroldo, ele falou assim, que a gente alimenta o corpo físico 4 vezes ao dia pelo menos: café, almoço, café da tarde e janta. Por que a gente não faz isso com o espírito durante o dia? Não está bem? Faça uma leitura. Não está legal? Dá um tempo, vai fazer uma oração, ouve uma música edificante. Fala lá com eles, não. Estou olhando para... Estou olhando para cá. Josiane, não cabe, desculpa, não é do assunto, mas eu vou fazer um comentário rapidinho, só para não deixar. A Josiane, Gervásio, só antes da Josiane, Gervásio, você deve estar com o mesmo problema que eu, deve ter expirado a nossa cota de curtir, compartilhar e tal, mas tranquilo, participa aí, já está ajudando demais. E a Josiane Brás está fazendo uma pergunta aqui. Queria tirar uma dúvida, porque os espíritos mal têm a chance de reencarnar e tornar a fazer o mal. Josiane, a gente sempre costuma falar, embora seja muito difícil para a gente ainda no padrão que nós nos encontramos, não achar que é mal. Na verdade, a gente tem certeza absoluta pelos ensinos dos espíritos de que nós não estamos falando de espírito mal, nós estamos falando de espírito que não aprendeu ainda. Então, como ele não aprendeu ainda, ele vai ter inúmeras chances de tentar aprender. E nessas voltas e voltas de tentativa de aprendizado, ele provavelmente vai cometer muitos mesmos erros, como nós provavelmente estamos cometendo os mesmos erros que já cometemos nas outras existências. Então, na verdade, não é só o fato de ser mal. Como ele não aprendeu ainda, eu tenho mais uma chance de aprendizado, e quando eu tenho essa chance, eu não aproveito, cometo o erro ou agravo o erro. Então, na verdade, é esse o processo. Então, na verdade, não é que ele tem a chance de fazer o mal. Na verdade, ele tem a chance de aprender a não cometer esses equívocos que ele cometeu. É só pensar, Josiane, que nós já fomos muito maus também. E só melhoramos com a chance da reencarnação, que foi um estado de aprendizado. Se não tivéssemos essa chance, não estaríamos melhor, pelo menos, ou pelo menos o mal com que você diz, com que a gente se sente, que a gente não aceita, nós já, no passado, isso era natural para nós. Hoje não, mas com a chance da reencarnação. Só para complementar a Josiane, o Gervásio estava respondendo e escrevendo ao mesmo tempo, e basicamente concordando com o que a gente está falando. Joia, não existe espírito mau, são espíritos irmãos que não têm entendimento de sua condição e vivendo na ignorância, continuam a fazer coisas que não deveriam fazer. Joia, Gervásio. E a Mônica está falando que é a primeira vez que participa. Às vezes tenho sonhos de algo parece querer me amarrar, sufocar ou às vezes prender. Enfim, é horrível, tento escapar e não consigo, acordo aos gritos. Mônica, nós falamos agora há pouquinho disso, em relação a essas companhias mesmo. Às vezes nós temos alguns afins, que nós falamos agora há pouco, nós brincamos que os afins não são os afins que a gente ficar afim de alguém, são as nossas companhias mesmo. É alguém que vibra dessa maneira, é alguém que ainda tem algum rancor, é alguém que acha que tem alguma dívida por algum motivo, que são os tal dos obsessores, mas que são os nossos companheiros, que são as pessoas com quem a gente tem que conviver, encarnados e desencarnados. A dica é a mesma: antes de deitar, sua oração, um pensamento positivo, pedindo para que a espiritualidade ajude e realmente se esforçando e pensando positivamente em relação ao que a gente vai viver. A gente vai
viver nesses momentos de descanso do corpo físico e de liberdade no mundo, um pouquinho mais de liberdade no mundo espiritual. O Marcos está com uma pergunta aqui, ó. Se todos nós, ao dormir, podemos sair do corpo físico, por que não lembramos de nada ao acordar no outro dia? Marcos, você é um que acompanha sempre, e eu acho que você não, a gente teve aquela parada e tal. Na verdade, a gente já falou sobre isso lá no desdobramento, né? Para resumir, essa é uma dúvida constante. Então, o sonho, lembra sempre que o exemplo que eu sempre dou, quem está acompanhando a página sempre vai falar que é repetitivo, e a Ana mais ainda. A explicação do sonho, isso eu aprendi, foi depois de muito questionamento e tal. O Richard uma vez me explicou de uma maneira extremamente lúcida e fácil de entendimento. O caso do sonho para o espírito, eu saio do corpo físico, então quem está indo visitar os lugares que ele está indo é o meu espírito, desdobrado, liberto. E tudo que eu vivo nesse momento de maior liberdade do meu espírito, a hora que eu volto para o meu corpo físico, quem viu foi o espírito. Mas eu trago algumas recordações, eu trago o que esse espírito vivenciou. Quando eu desperto, o meu cérebro físico tenta identificar o que é que esse espírito está tentando me mostrar. Ele está tentando me dizer: eu fui num lugar que tinha um campo verde. O cérebro entendeu isso. Nossa, eu fui como espírito à noite num lugar que tinha um campo verde e tinha umas árvores bonitas e tal. O meu cérebro físico tenta identificar isso como alguma coisa que ele conhece. Por exemplo, uma fazenda de um amigo, um parque que você visitou. Então, o cérebro físico tenta traduzir. Quando ele consegue, isso passa a ser o que você entendeu. Na maioria das vezes, o que eu vivenciei no mundo espiritual, eu não trago para cá. O meu corpo físico não assimila o que aconteceu nesse momento dessa libertação do espírito. Só por isso que às vezes a gente não lembra. Ou chega ao extremo da espiritualidade não deixar com que eu lembre, porque de repente as situações que eu passei não me farão nenhum tipo de coisa positiva, muito pelo contrário, de repente pode me trazer para algum tipo de situação ruim. Eu simplesmente tento eliminar isso para que não faça mais mal do que bem. Pergunta, pode continuar? Peraí, deixa eu só, agora tem 3 aqui seguida, deixa eu só responder a da Cássia, senão ele fica bravo comigo. Eu faço toda noite, durante o dia sofro muito com dores, às vezes até me chamam de mal-humorado. Antes de deitar, prece, oração. Não, então tá. O Acácio tá concordando com a gente e está dando uma dica do que ele faz. Gente, isso é muito pessoal também, né? Cada um vai achar o mecanismo, a maneira de fazer essa oração, essa prece, fazer esse contato com a espiritualidade e essa conexão da sua maneira. O Acácio está dando aqui uma fórmula do que ele o que ele faz e funciona lá para ele, né? Ainda bem. Tá? Tá bom? O meu deu uma pulada aqui, eu não sei o que aconteceu no meu. Beleza, Anderson está respondendo da Kátia aí. É que o meu deu um pulo aqui, gente. Pulou um monte de pergunta aqui na minha. Mas vamos aí que a gente vai. O Anderson está respondendo para a Kátia. Kátia, enviamos o seu livro, deu certo. A Ana acabou colocando pelo SEDEX, não pelo normal, porque pelo normal precisava de um monte de informação. Mas chegando aí, nos avise, por favor. Foi um prazer atender. Vamos lá? Então, pergunta 428. Qual é a causa da clarividência sonâmbula? Já o dissemos, é a alma que vê. Vamos lá, clarividência. O que é clarividência? Para a gente ir pontuando, para ficar mais fácil, para a gente conseguir construindo o raciocínio. Eu ver alguma coisa antecipadamente. Né? Então eu consigo enxergar algo antes do que vai acontecer, né? E ele está perguntando aqui qual é a causa da clarividência quando eu estou no estado sonambúlico, tá? E os espíritos, às vezes eles são curtos e grossos, ou só curtos. Já o dissemos, é a alma que vê. Aquilo que eu falei agora há pouquinho para o Marcos.
O espírito é que está vivendo essa experiência, não o corpo físico. Lembra sempre que quem coordena tudo isso, quem manda nessa história toda é o espírito. Sempre é o espírito que vai guardar tudo isso. O corpo físico é um meio necessário para essa existência, para esse aprimoramento, para essa situação que hoje nós estamos vivendo. Tá? 429, pode ir? Vai. Como o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? Não há corpos opacos senão para os vossos órgãos grosseiros, ou seja, para o nosso corpo físico. Já dissemos que para o espírito a matéria não oferece obstáculos, pois ele a atravessa livremente. Com frequência ele vos diz que vê pela testa, pelo joelho, etc. Porque vós, inteiramente imersos na matéria, não compreendeis que ele possa ver sem o auxílio dos órgãos, e ele mesmo, pela vossa insistência, julga necessitar desses órgãos. Mas, se o deixasseis livre, compreenderíeis que vê por todas as partes do corpo, ou, para melhor dizer, é fora do corpo que ele vê. Gente, Anderson, eu adoro essa colocação. Vendo com os olhos fechados, vendo com a alma. É exatamente isso. O mais importante que eu vejo desse comentário, o que ele está comentando disso, né? Que ele está falando que o sonâmbulo pode ver através de uma porta, pode ver através de qualquer coisa material opaca, que você não consiga, que não seja transparente, né? É essa a pergunta. O que é muito legal disso, né? E aí todo o comentário que ele faz, e aí nós vamos dar risada porque só estamos nós dois, fora todos os amigos na internet, fica de novo claro, e isso fica mais uma vez, e é muito difícil para a gente realmente ainda conseguir entender, Gervásio, nós vamos chegar lá, isso não está meio confuso que o olho da alma. Na verdade, essa frase do ver com os olhos da alma, é que na verdade eu não preciso do corpo físico. O espírito, vamos colocar devagar, porque senão vai vir uma enxurrada de coisa assim, mas como não precisa do olho, né? É que ele está dormindo, vamos dizer assim. Isso, nós estamos falando do estado sonambúlico, né? Então, na verdade, se o meu corpo físico está descansando, eu não preciso do meu olho material. Quem está vendo é o meu espírito. Exatamente. Tá? Isso mais uma vez. Então, na verdade, o que eu ia fazer a brincadeira, isso fica mais claro ainda para a gente entender que o meu espírito, ele não é o meu espírito, o meu perispírito, sim. O meu espírito, ele não tem a composição física do meu corpo físico. É isso que ele está tentando dizer. Eu desligado, ou eu fora do meu corpo físico, eu estou vendo com o espírito. Aí o olho da alma. Então, se você quiser usar o olho do espírito, é a mesma coisa. Então, na verdade, quem está vendo, quem está vivendo essa experiência fora do corpo da matéria é o espírito. Lembra lá no comecinho que ele falou que ele não precisa do corpo físico, que o espírito pode até usar no estado sonambúlico o corpo físico, como é o caso do médium de psicografia mecânica? É a mesma situação. Acho que a gente pode dizer, nesse estado sonambúlico, o corpo físico fica como uma marionete para o espírito, que ele leva ele para onde ele quer, levanta o braço, abaixa o braço, deita, enfim, é ele que move esse corpo físico. Quem coordena, quem coordena, lembra que a gente falou semana passada? Por isso que é ele quem vê. Quem vê. Então, na verdade, quem vê é ele. E aí lembra que nós estamos tratando de sonambulismo, né? Então, lembra sempre do assunto que nós estamos tratando, tá? Deixa eu só aproveitar da Maiara Júnior. Boa noite, ultimamente estou tendo muitos arrepios, às vezes estou bem e do nada fico triste, com sentimentos ruins, me incomoda, tem algumas revelações em sonho. Esse estar muito bem e ficar triste, Maiara, sim, de novo, né? Sem ser redundante, mas pensamento positivo, mudança de comportamento, mudança de hábito, mudança de padrão vibratório, procurar atividades que te façam bem, que façam bem ao próximo,
Numa necessidade, se isso estiver te incomodando muito, procurar um auxílio fraterno, um atendimento fraterno. Nós temos várias casas que fazem esse trabalho, que têm esse trabalho bacana. Participar das palestras, participar de estudo, sempre vai fazer com que isso acabe melhorando. Agora, com relação a ter revelações em sonhos, e aí mais ainda, aí nesse caso realmente vou te orientar a procurar uma casa espírita, fazer um atendimento fraterno, como eu disse lá atrás, para ver se de repente não tem um caso de mediunidade, e isso pode ser desenvolvido para que a gente consiga ajudar mais irmãos, tá? Eliana, tive um sonho com minha mãe que ela estava com máscara de oxigênio e presente de um prédio, 20 roupas, ela estava acordada, desesperada, pois ela morava em outro estado. Ela ligou para a irmã dela, perguntando se estava tudo bem, e depois, na semana seguinte, aconteceu que ela sumiu. É isso que eu estou dizendo. O que é isso? Clarividência. Pode ser uma clarividência, pode ser uma coincidência, mas a possibilidade de ser tão real as características e o que realmente aconteceu e o que você conseguiu enxergar é uma clarividência. Ou eu tive a sensação de que aquilo teve um desdobramento, lembra que nós já falamos de desdobramento consciente ou desperto, pode ser uma dessas situações. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa para a gente não pular. Gente, tem muita coisa que não dá para a gente responder, depois a gente tenta, tá? É que às vezes para mim aqui aparece... Joia, Gervásio, perfeito. E isso é difícil da gente entender, porque nós temos muita obra mediúnica que não deixa claro isso, né? Se a gente for para a codificação, isso é perfeito. Deixa eu só, para quem de repente não acompanhou o Gervásio aí, quando a gente desencarna, tudo bem, é tudo vibração, não tem mais lugar e nem espaço na terceira dimensão. Na verdade, eu não tenho mais matéria, né? Na verdade, eu estou vivendo numa outra realidade, né? O Marcos Weber está fazendo uma pergunta: se eu ferir o meu corpo físico, vai afetar o meu espírito ou não? O espírito, não. O espírito você não vai conseguir atingir. O que você vai conseguir atingir em alguns casos extremos, e a gente faz isso constantemente com os nossos vícios, com algumas coisas um pouco mais complicadas que a gente tem, é afetar o nosso perispírito. O espírito eu não consigo, eu não tenho essa capacidade. O espírito eu vou conseguir ferir moralmente, eu vou fazer com que ele tenha vários problemas morais para depois serem corrigidos. Agora, em relação a deformidades, que é o que você deve estar perguntando, isso a gente vai ter com relação ao perispírito. A gente tem alguns relatos de suicidas, de algumas situações graves nesse sentido, de algumas pessoas que têm muita cólera, que são extremamente raivosas e tal, que isso na outra existência, na próxima existência, vai se refletir na próxima existência, porque eu pelas minhas ações, más escolhas, eu atingi o meu perispírito, o espírito não. Eu acho que foi essa a pergunta, né? Se não for, Marco, depois você entra lá no particular, desce a lenha, fala, não respondeu nada do que eu queria, só enrolou. E aí a gente tenta corrigir. Tá bom? Pergunta 430. Falando sobre a clarividência, tá? Do sonâmbulo. Pois se a clarividência do sonâmbulo é a da sua alma ou do seu espírito, por que ele não vê tudo e por que se engana tantas vezes? Vamos lá. Então lembra que ele perguntou da clarividência, os espíritos foram curtos, e o Acácio falou que gosta lá, né? Já disseram que é a alma que vê. O Acácio já falou que gosta quando eles são curtos e sem enrolar. E aí, então ele dá uma rodeada naquele, vocês viram que ele deu uma rodeada na 429, para vir fazer uma pergunta voltando na 428. Pois se a clarividência do sonâmbulo é da sua alma ou do seu espírito, respondendo à pergunta lá do comentário do Gervásio, tá vendo? A alma e espírito seria a mesma nesse comentário, né? Por que ele não vê tudo e por que se engana tantas vezes? Então ele está falando, se a clarividência do sonâmbulo é o espírito que está vivendo aquela experiência, por que ele não enxerga tudo o que está acontecendo à sua volta e por que ele se engana muitas vezes quando ele retoma a consciência? É essa a pergunta, tá? Deixa eu só, antes disso, só aproveitar aqui, Josiane, obrigado. Márcia, obrigado. E Anderson, você
fez o comentário que a gente faz toda quarta-feira, e é exatamente isso. Estamos todos aprendendo juntos. Bendita doutrina espírita. A intenção, só para a gente não perder, a intenção do estudo em grupo, e hoje no grupo estou só eu e a Ana, o pessoal acho que não voltou do ritmo ainda de férias. Só eu, ele encarnado. Né? Mas a ideia desse estudo em grupo é realmente a gente ter várias opiniões, ter várias perguntas, vários questionamentos, para que a gente consiga aprender mais, ou aprofundar mais, ou ter novos questionamentos. A cada vez que a gente estuda o Livro dos Espíritos, a gente acaba aprofundando mais, te leva a buscar outras fontes. A Revista Espírita é uma fonte fantástica para a gente conseguir entender algumas coisas. Então, o intuito, a gente sempre fala no final de toda semana, que é exatamente essa ideia. Nós estamos realmente aprendendo todos juntos. Não dá... Tem uma frase prontinha lá de Facebook que diz o seguinte, né? Quem se disser professor de Espiritismo já está completamente equivocado. Aí precisa voltar para o pré do ensino do Espiritismo, porque realmente não aprendeu nada até agora. Então é essa a ideia. E esse pessoal que tem assim, ó, Valéria está falando que chegou atrasada, mas está aqui, Valéria depois fica disponível. A Márcia, não sou espírita, mas vou procurar aqui um atendimento fraterno. Procure, vai te fazer bem e continue, entra lá, curte e segue a página, tem bastante coisa bacana. Além do estudo e da palestra, tem os artigos super bacanas do Marcelo Henrique, do Wellington, agora do Orson, e nós vamos logo ter um mensal do Adeilson Salles, tá? Então, além disso, tem bastante coisa bacana lá. Tem artigo, tem texto, tem coisas que a gente divulga de outras páginas. Ontem a gente divulgou uma matéria super bacana da Fraternidade Sem Fronteiras, tá? Gervásio, você faz a Ana ficar branca aqui, ó. Pergunta para esse desencarnado que está aí na cadeira. Ela sai correndo aqui. Esse é espírita de... Então vamos lá, desculpa gente, é só para aproveitar o Anderson, depois eu juro que no final eu não falo de novo. Obrigado, Márcia. Vou ler de novo a pergunta, para depois a gente entender a resposta, porque ele colocou assim: enganos depende de autorização, o que ele vê sem que naquele momento é relevante e necessário. Então vamos de novo à pergunta. Pois se a clara evidência do sonâmbulo é da sua alma, do seu espírito, ou seja, não é do corpo físico, por que ele não vê tudo e por que se engana tantas vezes? Então vamos ver o que os espíritos responderam. Primeiro, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer. Sabes muito bem que eles ainda participam dos vossos erros e dos vossos prejuízos. E depois, quando estão ligados à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus deu ao homem esta faculdade com um fim útil e sério, e não para que ele aprenda o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Aí, Cássio, assim, na verdade, lembra, ó, na verdade acho que não foram perguntas que você fez, acho que você já estava comentando a resposta, porque a gente conversou um tempo atrás, muito próximo desse assunto em relação aos sonhos, né? Lembra lá? Que ele falava, mas se o espírito sonha tudo, se ele consegue ver, por que ele não consegue trazer tudo? Então, a resposta deles, mais uma vez, e assim, é que Kardec, ele pega, lembra que a gente falou, ele pega os assuntos e volta, faz as perguntas muito próximas daquilo que a gente realmente tem como pergunta nossa no dia a dia. Então ele está perguntando por que ele não, se ele vê com a alma, na verdade ele cutuca, né? Porque ele falou lá atrás que era com a alma, então ele falou, mas a alma pode tudo, o espírito está liberto, ele consegue enxergar tudo. Mas por que então que ele não vê tudo e por que ele se engana? Porque na verdade ele está falando se engana, não é do ser enganado, é de ele não conseguir. Lembra que a gente falou que às vezes ele não consegue trazer a relação do que ele viveu no mundo espiritual para a realidade do mundo físico? É nesse sentido. Então, vamos lá. Aí os espíritos que tem, naquela hora eles foram super curtos, que você gostou lá, agora ele vem. Primeiro, não é dado aos espíritos imperfeitos, nós, tudo ver e tudo conhecer. Ponto e vírgula. Pronto. Poderia ter parado aí, né? Então, ó, na situação que nós nos encontramos, que a nossa realidade na Terra, de quem está encarnado hoje, ainda é de espírito imperfeito, não adianta eu te dar tudo, porque você não vai conhecer, não vai conseguir entender. Sabes muito bem
que eles ainda participam dos vossos erros e dos vossos prejuízos. Pronto. E depois, quando estão ligados à matéria, não gozam de todas as faculdades do espírito. Ou seja, lembra que lá em todos os outros estudos que a gente conversou e falando que a hora que eu estou liberto do corpo físico, eu tenho uma facilidade muito maior, eu tenho uma clareza muito maior da realidade espiritual do que eu tenho no corpo físico. Meu corpo físico hoje é extremamente restrito, extremamente amarrado em relação a muita coisa. Quando eu estou liberto, eu tenho uma facilidade muito maior. Tá? Quando eu volto para a matéria. A minha realidade é o corpo material, embora meu corpo físico... Vamos dar um exemplo que a gente usou, já acho que a semana passada ou antes da parada nossa, dessa paradinha de férias. Lembra lá que a gente falou do quem ficava em coma? Esse que ficou em coma, o corpo físico está recebendo a influência desse espírito? Esse espírito não está liberto? Tá. Esse é o grande sofrimento, mas ele precisa do corpo físico para executar as ações que ele tem. Mas o espírito está extremamente saudável. O espírito, a única doença que o espírito pode ter é moral. Mas ele está saudável vendo aquela situação. Mas eu não consigo usar meu corpo físico. Tá? Deus deu ao homem esta faculdade com um fim útil e sério. Clarividência. É disso que agora eles estão falando. Deus deu ao homem esta faculdade com um fim útil e sério. Então, cartomante, leitora de mão, se eu vou casar, se o meu marido vai arrumar carro novo, se vai ter amante, que cor que eu uso para o Natal, isso não é útil. Certo? É fútil. Tá? Isso não tem nada de útil. Então, mas ele tem? Tem. Mas então eu paro num determinado ponto. Tá? Deus deu ao homem essa faculdade com um fim útil e sério, e não para que ele aprenda o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Certo? De repente, vamos lá, eu sou um sonâmbulo, eu entendo aquela história lá, do que vai acontecer e uso isso em benefício próprio. Quem assistiu lá o De Volta para o Futuro? Que o cara ia para o futuro, pegava o livro de aposta e volta e sabe tudo o que aconteceu e vai ganhar dinheiro. É nesse sentido que ele está falando. Estou usando o material, mas é nessa... Tá? Então acho que deu para entender, né? Deixa eu só aproveitar aqui agora, eu falei um monte e pulei. A Ana está voltando, falou que estava viajando. Nós temos só visto foto sua viajando, passeando, né, Ana? Mas bem-vinda de novo. Boa noite, queria saber, minha mãe faleceu há 4 meses, sonhei com ela, mas parecia que ela estava em pé me olhando. Sinto ela às noites, era sonho ou realidade? Ô, Fia, existe uma possibilidade muito grande. Fia que ela chama. É Fia mesmo, não é a minha, é Fia Oliveira, tá? Vai achar que a gente tá. Então, existe uma possibilidade muito grande de ela estar, de ser realmente ela. Lembra que esses espíritos que têm um vínculo muito grande de amor, de afinidade, de amor, sempre vão estar ligados. Esse é o grande, quando a gente fala que a doutrina é o consolador, nesse sentido é que a gente... Nesse sentido, talvez seja o maior, né? É a certeza de que eles continuam. Se eles continuam e nos amavam de verdade, continuam amando como a gente continua amando, né? Então, existe uma possibilidade de ser ela que está próxima e que está acompanhando os passos. De novo, né? Faça oração, mantenha, porque aqui não é lugar dela, né? Embora ela nos ame e tal, ela precisa seguir o caminho dela para melhora o mais rápido possível. Mas esse período que você está me falando de 4 meses, existe uma grande possibilidade dela ser ainda extremamente ligada a você, às pessoas que ela amava, à matéria, enfim. Existe uma possibilidade muito grande de ser. Deixa eu só aproveitar. O Anderson também estava respondendo isso para a FIA. Boa noite, o nosso pensamento atrai os espíritos, principalmente os familiares. Pode ser tanta coisa, mas faça prece para que tenha seu resgate para junto dos espíritos de luz, para o amparo necessário. Joia. Tá? A Eliane é minha irmã, chamei a Eliana, sempre está com a gente. Muito obrigado, Eliana. Chamem mais amigos, se vocês estiverem gostando, claro. E a gente sempre fica muito feliz quando a gente tem mais gente para a gente conversar. Vamos lá? Pergunta 431.
Qual é a fonte das ideias inatas do sonâmbulo e como pode ele falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília e que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Vamos lá, de novo. Ó. Qual é a fonte das ideias inatas do sonâmbulo? Ideias inatas, uma ideia que é dele, que faz parte dele. E como pode ele falar com exatidão de coisas que ignora no seu estado de vigília, no estado que ele está usando o corpo físico, que ele está acordado, e que estão mesmo acima da sua capacidade intelectual? Então ele faz 3 perguntas lá, né? Qual é a fonte das ideias, dos pensamentos inatos, que é dele, do sonâmbulo? Como ele pode falar com exatidão de coisas que ignora? Quer dizer, eu falo de um assunto que eu não tenho a menor ideia. Eu falo de matemática e eu nunca peguei um livro de matemática na minha frente. Tá? Ou que estão muito acima da sua capacidade intelectual. É essa a pergunta. Tá? A resposta dos espíritos é a seguinte: acontece que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que lhes conheceis. Somente que eles se encontram adormecidos, porque o seu invólucro é bastante imperfeito para que ele possa recordá-los. Mas, em última análise, o que é o sonâmbulo? Um espírito encarnado como vós, para cumprir a sua missão, e o estado em que ele entra o desperta dessa letargia. Nós já te dissemos repetidamente que revivemos muitas vezes, e essa mudança é que lhes faz perder materialmente o que conseguiu aprender na existência precedente. Entrando no estado em que chamas crise, ele se lembra, mas sempre de maneira incompleta. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o conhecimento, nem como possui. Passada a crise, toda a lembrança se apaga e ele volta à obscuridade. Tudo bem, na verdade ele responde, primeiro ele fala lá o que era o sonâmbulo, né? Então nós estamos no finalzinho dessas perguntas de hoje. Então ele deu essa explicação. E o mais importante, então na verdade, exatidão das coisas que ele ignora em estado de vigília e mesmo acima da sua capacidade intelectual. Então, a resposta deles no final, ao que a gente pode resumir? Na verdade, esse espírito tem esse conhecimento, certo? Não é que ele desligou do corpo físico, absorveu isso do universo e voltou com essa informação. O que ele está falando é que eu já tenho isso, eu já aprendi sobre esses assuntos nas minhas outras existências. Que no momento da crise, eu de repente falo sobre alguma coisa do que eu já conhecia e que nessa existência atual, aparentemente, eu não tenho esse conhecimento. É essa a resposta resumida em relação... Quem sabe tudo é o espírito. Sim. Então, mas é isso que ele fala. Mas lembra que ele, aparentemente, então, na verdade, nesse estado ele não vai para... desliga do corpo físico, vai lá, aprende um monte de coisa e volta com coisa que ele não sabia. Não. O que ele está dizendo é que eu já tenho isso como experiência vivida em outras existências, e isso nesse momento da crise, que ele diz, do despertar, por exemplo, eu falo alguma coisa em relação a isso no estado sonambúlico, e as pessoas vão falar, mas como é que ele está falando isso? Isso já é um aprendizado que eu tive já nas outras existências, o meu espírito, esse espírito. Eu trouxe toda a minha bagagem. Eu só não, quando eu estou nessa existência, algumas coisas não são lembradas, como a gente já conversou. Eu acho que um exemplo, não sei, pode ser um exemplo, mas a pessoa pode até tocar um violão se ela nunca tocou violão, por exemplo. Tem um instrumento ali perto, ela não sabe tocar, quando ela está acordada, nessa existência ali, ela está acordada, nunca aprendeu a tocar violão. De repente, no estado sonambúlico, ela pega o violão e toca. Ué, aprendeu do nada? Não, já sabia. Não, isso eu já tinha, só que nessa existência eu não coloquei em prática, então está completamente lá paradinho, lá guardadinho. Vamos fazer só as últimas respostas, depois nós temos um comentário de Kardec para encerrar, eu vou tentar essas últimas aqui. Marcos, sonhei com meu pai, ele estava deitado na rua e minha mãe estava dando comida para ele na boca. Ele estava usando a mesma roupa que foi enterrado, ele estava branco igual um defunto, era horrível, só que ele estava vivo. Isso foi um encontro ou só um sonho ruim? O ruim, não sei, né, Marcos? A sensação de saber que ele estava vivo, ou de que ele continua vivo, sempre é uma sensação boa. Mas já entendi a colocação. Mas pode ser as duas situações, tá?
Pode ser em relação a você realmente ter tido esse encontro, ou ter tido esse encontro com a sua mãe, com o seu pai, e realmente sua mãe ter ido em auxílio a ele ainda ligado extremamente à matéria, por isso essa sensação de repente você ter visto ele dando comida, tá? Ou pode ter sido simplesmente um sonho de alguma coisa que você se recordou, e aí no sonho, o meu corpo físico, lembra lá da história do meu corpo físico, do meu cérebro físico, tentar encaixar alguma coisa, e foi a forma que você sonhou, pode ter tido um encontro no desdobramento, e a hora que você voltou para o corpo físico, o cérebro transformou isso que você viveu nessa história que você consegue contar para alguém como algo racional. O Zé Leandro, boa noite. Vocês sabem se tem alguma explicação porque eu quase não sonho? Tenho sono pesado, durmo muito bem? O Zé Leandro, na verdade nós sempre sonhamos, tá? O que você provavelmente não tem é a recordação desse sonho, e realmente pode ser muito em função disso. Mas o fato, às vezes, do fato de dormir muito pesado, às vezes faz uma facilidade muito grande para lembrar do sonho. Então não tem muito uma relação com outra. O fato de não lembrar do sonho, na verdade, não é o fato de não lembrar do sonho. Teve gente aqui que falou que não consegue lembrar do sonho. Sonhar, nós sonhamos todas as noites porque nós estamos despertos em espírito à noite, e todos nós estamos fazendo alguma coisa útil ou não, infelizmente, quando nós estamos dormindo. Então, sonhar, nós sonhamos todas as noites. A Sandra, ela escreveu assim: quando meu pai morreu, pouco tempo depois sonhei com ele, me dizendo para dar um recado para minha mãe. Fale para sua mãe que eu estou bem, em paz, estou feliz. Sandra, falou? Falou, né? Claro. Espero que você tenha falado. E essas são as melhores mensagens que a gente pode receber, tá? Esse provavelmente foi um recado do seu pai realmente para que chegue não só para sua mãe, como para você. Olha, estou bem e estou em paz. Provavelmente a sintonia de amor continua, ele devia estar vendo sua mãe em sofrimento e preocupada com isso, se ele estava bem ou não, aí ele veio dar um... Não, show de bola. Essas mensagens que a gente adoraria sempre receber, né? Marina, boa noite, obrigado por terem aqui encarnados e desencarnados. Vários, Marina, muito mais desencarnados. Vamos falar só dos encarnados. O Acácio, nesses casos seria o véu do aquecimento que dá um tempo, ele fala de assuntos que já teve acesso em vidas passadas. Exatamente, Acácio. Na verdade são coisas, não é um véu do aquecimento, mas na verdade são coisas que eu já passei, que eu já aprendi e que de repente nessa existência não serão úteis. Então elas estão lá guardadinha. E num momento do sonambulismo, isso às vezes desperta, e quem está do lado e nunca tinha visto, como o exemplo que a Ana deu, de, por exemplo, tocar violão, e o cara toca violão, falou, nossa, é coisa do espírito. É coisa espiritual, mas é do meu espírito, sou eu mesmo, não tem fantasminha fazendo nada. Mayara, gostaria muito de saber sobre vidas passadas. Não é tão agradável como você pode estar achando que é, porque se hoje estamos na nossa melhor encarnação, porque estamos, que a gente evolui, você imagina que já fomos, né? Então é meio perigoso esse caminho da curiosidade. Na verdade, Mayara, assim, eu sempre brinco quando a gente fala de vida passada, e a gente tem essa curiosidade mesmo. Isso vai passando conforme você vai acabando tentando entender um pouco mais da doutrina espírita, você vai começando a perder um pouco dessa vontade. Conforme você vai se dosando, quer saber. Normalmente você vai não querendo mais saber, mas é uma curiosidade natural. O que eu brinco, falando sério sempre em relação a isso, se você quiser saber o que você foi, olha para o espelho de verdade, procura todas as suas dificuldades, defeitos e todas as suas qualidades, e procura ver aonde que você tem mais dificuldade em fazer o certo. Então são essas as coisas que a gente tem que focar para melhorar. A existência para que a gente melhore. Então, se a gente conseguir identificar quais são as dificuldades, provavelmente são as dificuldades que a gente trouxe da outra existência ou das outras, para que a gente conseguisse fazer nessa. Quando a gente consegue, né, fazer essa autoanálise de verdade, às vezes a gente consegue acelerar o processo de melhora moral, que é o que a gente está fazendo aqui. Agora, com relação a saber de outras existências... Mayara, às vezes profissionais que usam de TVP, de teorias de vidas passadas, às vezes não chega em vidas passadas, às vezes chega em vidas intrauterinas.
mas só se você tiver um caso muito grave, ser um profissional muito qualificado para isso. Porque se nós pensarmos que vivemos onde temos que viver e estamos, às vezes, na maioria das vezes, com nossos maiores desafetos, não gostaríamos de saber o que nós fizemos ou o que fizeram conosco hoje, quem é nossa mãe, o nosso filho, o nosso marido, o nosso irmão. Então não seria saudável. Se fosse para a gente saber, a gente já teria vindo sabendo disso. Então o véu do esquecimento é perfeito. Vamos lá, Eliana. Gente, nós não vamos conseguir acabar hoje. Eliana, em 3 meses da morte da minha mãe, fiz uma terapia e vi ela na casa dela triste, sendo levada por enfermeiros até uma colônia. Ela chorava muito. Será isso mesmo a realidade, o que eu vi acordada? Eliana, pode ser. Normalmente, lembra sempre que, embora, por mais que a gente diga, que a gente tente estudar e entender a doutrina espírita, de que nós vamos estar libertos, que nós vamos voltar para casa, que a nossa pátria, nossa realidade é o mundo espiritual, ninguém quer. Os nossos vínculos ainda são os afetivos que nós criamos. Nós ainda não estamos num padrão moral elevado ao ponto de nos desligarmos instantaneamente de quem a gente amava, de quem a gente ama, de quem a gente convive, da nossa casa, do nosso chinelo, do nosso carro. Então, se nós sentimos tristeza com esse distanciamento físico, para quem está indo também. Lembra que quem está indo, quem está se desligando, teoricamente está indo sozinho, né? Vai reencontrar parceiros, amigos, familiares da família espiritual, mas está se desligando desse convívio físico com essas pessoas que a gente convive e indo para uma nova realidade do mesmo, talvez mais assustada do que quem está ficando aqui, que tem o amparo de muitas outras pessoas. Tá? Eu vou matar esse cachorro. Então, gente, eu não vou conseguir... Só vou comentar com o Gervásio. Maria Ângela, já comprou a camisa Perispírito? Não tínhamos feito a propaganda hoje, então vamos fazer a propaganda de camiseta Perispírito. Hoje eu estou com uma da coleção nova que eu ganhei de Natal. Muito legal, quem quiser. São camisetas divertidas e fantásticas, que fora isso ajudam aquela moçada a cuidar de um povo que necessita, fazer um trabalho super bacana, tá? Bom, gente, mas depois juro que a gente vai tentando responder todas aqui, ó, e sempre, não é que é má vontade de responder na publicação, tá? É que às vezes o Facebook ele não deixa a gente conseguir entrar nas anteriores, só nas mais relevantes. Então quem tiver alguma pergunta que realmente queira aprofundar, ou que a gente possa tentar dar uma estudada melhor e uma resposta mais adequada, entra na página do Amigos do Bem lá e manda por mensagem, tá? É mais fácil para depois a gente encontrar e responder, porque às vezes, para vocês terem uma ideia, às vezes são 500, 600 comentários e às vezes fica alguma perdida, às vezes a gente não responde e não é má vontade, é que às vezes aparece lá os mais relevantes, é uma briga com esse Facebook quando a gente está tentando. Então, algumas que a gente tenta, que eu consigo responder depois do estudo, uma a uma aqui, às vezes passa, tá? Então, quem tiver esses questionamentos mais, que queiram realmente essa resposta, entra lá na página e manda na mensagem, na caixinha de entrada lá, que é mais fácil para depois eu entrar e procurar uma por uma, tá? Sempre para mim é mais fácil procurar lá. A Laide queria assistir sempre a transmissão. A Laide, o Gervásio já comentou, curte e segue a página, mas independente disso, toda terça nós temos a transmissão das palestras, às 20 horas, e todas as quartas a transmissão do estudo do Livro dos Espíritos. A gente sempre deixa... A vantagem de curtir e seguir a página é que sempre no dia a gente divulga o tema e o palestrante, a gente divulga durante a semana. No dia do estudo eu deixo... junto com a postagem da divulgação do estudo, todas as perguntas que a gente vai estudar lá, todas escritas embaixo da divulgação. Então quem não tiver o livro pode seguir por lá, tá? Rosa, tá vendo? Uma que provavelmente eu pulei. Se você quiser repetir, porque é muito importante, se você quiser responder aqui, eu tento responder antes da gente encerrar. Se não, manda para mim lá, tá? É isso que eu falo para você. Rosa aqui. Acho que a Ana conseguiu encontrar. É Rosa Rodrigues?
Isso. Boa noite, sou de João Pessoa. Gostaria muito de saber por que meu pai sempre sabe quando vou na casa dele. O mesmo fala que escuta minha voz chamando ele e de repente eu chego. Glória a Deus, ele é vivo, mora em interior. A última vez que visitei, até chorar ele chorou, porque é forte o que ele sente e eu sonho uma vez no ano e nunca lembro do sonho. Grata. Rosa, agora um pouquinho lá acima nós falamos de quem desencarnou. No caso do encarnado, serve a regra mesma, nós somos espíritos e vivemos a mesma situação. Com o encarnado fica um pouco mais complicado, porque nós temos a carapaça, nós temos o corpo físico que atrapalha bastante, mas isso é sintonia. Se ele tem essa sensibilidade de perceber que você está chegando, isso realmente é uma afinidade muito grande, e a mesma que nós lidamos, agora há pouquinho para alguém que eu respondi, em relação ao desencarnado. A mãe que aparece, que sempre desencarnou há 4 meses, e aparentemente a pessoa sente ela próxima, isso são laços afetivos. Tá? Então, provavelmente, o que acontece com o seu pai e com você, esse laço de afinidade e de amor seja grande, e ele tem essa sensibilidade, e isso acaba facilitando. Mas é muito legal, isso quer dizer que existe realmente um vínculo afetivo muito grande. Lembrando, e muito importante, que a gente sempre fala disso, sintonia, né? Que essa sintonia, ela não se dá simplesmente por laço de sangue. Essa sintonia pode se dar, nós trazemos várias experiências, várias existências que nos afinizam, que nos ligam, que criam sintonias maiores com algumas pessoas do que com outras. Mas se acontece com você, fantástico. Acácio, obrigada. Ele falou que está falando que 2 às vezes vale mais do que 1000. Eu sei que tem muitos desencarnados, mas assim, faço vibração, oração por eles, quero ajudar, que bom que eles procuram sim, eu só não quero vê-los, é isso que eu quis dizer. Antes da gente só fazer o comentário, Kardec, e encerrar, só fazer uma coisa aqui, ó. Alexandre Ferreira, tem 5 meses que eu perdi minha mãe, mas tive o privilégio de receber notícias dela. E eu chorava de felicidade, e ela agradeceu por tudo e mandou falar que amava muito meu irmão. Alexandre, isso é fantástico. Eu perdi a minha há 1 ano e 3 meses, e logo depois do desencarne dela, com 3 meses, né? Eu tive a grata felicidade de receber uma carta, depois com 5 mais uma notícia. Realmente fantástico. E aí realmente eu posso repetir o que eu falei agora há pouco. Aí a doutrina espírita é realmente consoladora. Saber que eles continuam vivendo não tem nada que seja mais gratificante mesmo. E não realmente a saudade é muito grande, mas você teve o privilégio de comprovadamente saber que a sua mãe continua viva e amando você e seu irmão. Vamos encerrar, só falta o comentário de Kardec, que nós vamos conseguir fazer até a 431 hoje. Comentário de Kardec. A experiência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos que lhes transmitem o que eles devem dizer e suprem a sua insuficiência. Isto se vê, sobretudo, nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, o outro lhe indica o remédio. Esta duplação é algumas vezes patente, se revela outras vezes pelas suas expressões bastante frequentes. Dize-me que diga ou proíbem-me de dizer tal coisa. Neste último caso, é sempre perigoso insistir em obter a revelação recusada, porque então se dá lugar aos espíritos levianos que falam de tudo sem escrúpulos e sem se interessarem pela verdade. Bom, aí esse é o comentário lúcido para encerrar esse trecho do estudo do sonambulismo com Kardec, como sempre, extremamente racional e científico. O que ele está dizendo para a gente, e aí mais uma vez, para a gente nunca perder a razão em relação a isso, nós sempre, como o Gervásio, acho que fez um comentário lá em cima, nós estamos cercados o tempo todo. E Paulo já disse isso antes da gente falar em doutrina espírita, por uma legião de espíritos. Eles, e junto com esses bonzinhos, eu falei agora do Alexandre, que teve a felicidade de receber a carta, a mãe da nossa amiga que aparece, que se aproxima depois de ter se desencarnado. Nós temos
vários espíritos levianos. É esse o comentário. Então, o quando não é para dizer, justamente para não abrir espaço para esse tipo de coisa. Lembra lá em cima que ele falou que é o que é útil para se fazer, e não para o que ainda brincou, que é o inútil. Ou o leviano, ou por curiosidade, ou o que vai procurar a cartomante, ou que vai procurar o cara que fala com a Virgem Maria, que responde se vai arrumar marido, se vai arrumar emprego para o filho, se vai arrumar isso ou aquilo. Quer dizer, qual é? Ninguém vai lá perguntar para ele, olha, moralmente o que eu preciso melhorar? Moralmente o que eu preciso fazer para que a minha vida melhore? O que eu preciso fazer para o meu filho ser uma pessoa melhor? O que eu preciso fazer para ser uma pessoa melhor? Aí ele vai ouvir assim, vai lá, faz a caridade, visita o asilo. Então, não, ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer ouvir isso. Então, na verdade, essa é a grande preocupação. Tá? É isso que nós devemos nos preocupar. E o estudo, o Anderson está fazendo um comentário de novo, extremamente agradável. Anderson, vou fazer a sua oração. Agradecimento, muita gratidão pelo aprendizado da noite, que Deus abençoe, continuamos nossa reforma íntima, vivendo sempre um dia de cada vez. Anderson, no seu comentário ontem, na palestra, é que eu ia responder que você falou da reforma íntima na palestra do Flávio ontem e travou, estava no finalzinho, né? E eu vou fazer um comentário com você que é particular, tá? Eu já falei isso para a Ana, falei muito para a mocidade isso quando a gente trabalhava com a mocidade. Eu não gosto muito da palavra reforma íntima, que a gente usa muito na doutrina espírita e acabou virando um jargão. Eu sempre acho que o que nós precisamos é fazer uma transformação íntima. A reforma a gente coloca as coisas mais ou menos, né? Você vai reformar uma casa, a estrutura ainda está lá. Então eu acho que a transformação íntima, isso nós precisamos. E eu acho que o trabalho do estudo, o trabalho da procura da melhora moral, ela é o trabalho de transformação íntima, transformação moral. O que nós precisamos, e nós temos certeza de que é isso que Jesus espera, é isso que o Pai espera, é que a gente melhore a cada dia. Que a gente consiga usar, por exemplo, o estudo, a palestra ou a doutrina para que a gente melhore um pouquinho ou um pocão, que a gente fala pouquinho, não, eu acho que a gente pode melhorar um pocão de cada vez, tá? Só aproveitando, Gervásio, eu tenho a preta do correio que eu acho show de bola, eu vou comprar da Alma Penada próximo. Deixa eu só responder aqui mais uma antes de eu encerrar e dar os avisos. Alexander, do meu zap, é o mesmo do centro, pode mandar no do centro, que tá na página. Que chega para mim, mas de qualquer maneira, se você quiser anotar, é 14, que é o nosso DDD, 99768 7957. 14 99768 7957. Mas entra na página Curte Segue, que tem lá o nosso WhatsApp, tem todos os canais que a gente tem, tá? Para encerrar, antes da Ana fazer a oração, lembrando a todo mundo, e quem puder compartilhar, sábado, que é um dia diferente para a gente das atividades, nós vamos ter uma palestra sábado às 14 horas, com transmissão pela nossa página, do Arthur Valadares. Quem não conhece e quiser dar uma procurada no YouTube, é realmente fora do padrão, é alguém muito especial. Não que os outros palestrantes não sejam, muito pelo contrário, que eu vivo falando, a gente tenta tratar todos os palestrantes da mesma forma, a propaganda é a mesma, o carinho com todos é o mesmo, porque é o que eles têm com a gente, mas o caso do Arthur é um caso atípico, é alguém que hoje está fazendo um trabalho espetacular de divulgação de doutrina, com uma agenda extremamente complicada. Para vocês terem uma ideia, essa conversa de tentativa de agendamento para o Arthur vir para cá foi em novembro de 2017 e nós conseguimos agendar para janeiro de 2019 porque encaixou numa viagem que ele estava indo fazer uma divulgação em Tupã, e ele vai estar em Tupã no sábado à noite, em 2 casas, no domingo de manhã. Então vale a pena. Então quem conseguir assistir, vale a pena. Quem quiser divulgar e quem quiser conhecer o trabalho do Arthur, entra no YouTube, tem muita palestra bacana dele, vale a pena assistir. Se vocês puderem assistir no sábado e compartilhar com os amigos, tem a divulgação lá na nossa página.
mas é realmente, para quem tiver a oportunidade de conseguir acompanhar, é realmente muito bacana. Além de ser alguém muito bacana. Eu vou fazer o comentário que eu falei que eu não ia, mas eu vou. O Acácio esteve aqui com a gente na Célia, em novembro do ano passado, e o nosso centro, como nós falamos na semana passada, a Ana fez questão de comentar, o espaço que nós temos físico, exagerando, nós vamos colocar 35 pessoas para assistir a palestra do Arthur. E nós já havíamos, sabendo do tamanho do trabalho do Arthur, a procura pelas palestras do Arthur, nós havíamos reservado um espaço onde nós fizemos o evento com a Célia Diniz, que é um salão de um hotel que caberia 150, 200 pessoas, e acredito que a gente teria esse público, tá? E quando a gente conversou agora na última semana para acertar alguns detalhes de horário e tudo mais, ele fez questão absoluta de que a palestra fosse aqui no Amigos do Bem, de que nós temos alguns amigos em comum. Ele hoje mora em São Carlos, eu sou de São Carlos, tenho alguns amigos de infância que participam dos estudos no mesmo centro que ele, e as pessoas que me colocaram em contato, e ele fez questão absoluta de que a palestra fosse aqui no Amigos do Bem. Então nós até reduzimos, nós até pedimos para as pessoas avisarem antes, para a gente ter um número limitado, porque realmente não é uma questão de frescura, que realmente a gente não consegue comportar mais do que 35 pessoas, isso daqui vai estar extremamente lotado, tá? Então eu queria agradecer de público, explicar para vocês isso, para as pessoas de Pederneiras, tem o pessoal de fora que vai vir, mas ele é quem quis, fez questão absoluta, porque alguns amigos falaram do Amigos do Bem, o pessoal de Araraquara, que ele tem um vínculo muito bacana, o Manu, o Gervásio, o Manu da Perispírito é amigo deles, somos amigos em comum, e ele fez questão que viesse aqui, tá? Então, e aí eu volto a acreditar realmente que esses são os verdadeiros divulgadores da doutrina. Enquanto alguns estão preocupados em falar para 1.000, 1.500 pessoas em teatros, em assembleias gigantescas, uma pessoa que está hoje no patamar dessas mesmas pessoas que está falando para mim, e ele está falando para 1.500 pessoas, fez questão de vir falar e literalmente na casa do Amigos do Bem para 30, 35, enfim, para a quantidade que a gente conseguir atender, tá? Então eu gostaria de falar isso, mas mais do que falar isso e contar essa história, porque eu gostaria que isso é um ponto positivo, tá? Mayara, só que agora que você descobriu que é na sua cidade, então já está convidada, só entra lá na página e reserva o lugar para a gente ter uma ideia de lugar. O Acácio, é uma oportunidade única para você vir conhecer o centro, assistir a palestra e pegar sua camiseta. Ó, o Dé de Agudos, eu acho que vem, ele ficou de me confirmar amanhã, mas eu dou um abraço nele. Gente, muito obrigado de novo pela participação. A gente viu que teve muita gente nova de novo, os nossos amigos de sempre, todos, a maioria estão todos aí. E os que entraram a primeira vez e gostaram, divulguem a página, entrem lá, compartilha, curte, segue, para a gente continuar mantendo esse vínculo. E até sábado. Sábado nós temos o Arthur. Terça, uma palestra também imperdível do Claudinho de Araraquara. Primeira vez que ele está vindo no Amigos do Bem. Aliás, o povo de Araraquara vai ter que começar a montar uma filial aqui no Amigos do Bem, tá? Mas também imperdível o Claudinho na terça-feira. Mas aí a gente divulga na página, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite. A Ana vai fazer uma oração para a gente encerrar. Primeiro eu queria agradecer, nós que agradecemos, tem vários agradecimentos na página pelo estudo, pela oportunidade. A oportunidade é nossa. Nós aprendemos demais com vocês, agradecemos o apoio, o carinho, a atenção que vocês nos dão. O estudo para a gente é muito importante. Brincadeiras à parte, estamos em 2 realmente encarnados, mas muitos desencarnados que precisam dessa palavra, desse estudo, e vocês nos ajudam muito. Então a gratidão é imensa. Gratidão pela paciência, pela tolerância e por estarmos reunidos com vocês. E também pelas vibrações positivas que vocês emanam. E juntos, aqui está o nosso caderno de oração. Eu anoto todos os nomes que as pessoas
pedem, a gente faz a vibração, lembrando sempre que a vibração é de amor, uma vibração do fundo do coração mesmo, mas façamos cada um a nossa parte, ok? De ter um pensamento positivo, de estar mais atento aos nossos pensamentos, de ao longo do dia tirar pequenos intervalos para ouvir uma música edificante, para ler uma prece, pequena que seja, qualquer coisa que nos nutra, ok? Então, com o nosso pensamento e o nosso coração, nessas vibrações positivas de amor e paz que aqui estão, se instalam, agradecemos ao nosso Pai, ao nosso Criador, a Deus, a oportunidade de mais um estudo. E ao nosso irmão mais velho, nosso amigo, nosso Mestre Jesus Cristo, que está conosco. Nesse momento, Senhor, eu peço que olhe por esses nomes anotados nesse caderno de oração. Nele se encontram pessoas com problemas de parentes, pessoas queridas que estão desaparecidas, pessoas com problemas muitos de depressão, pessoas que perderam entes queridos. Senhor, leve o acalanto, leve a paz e o amor no coração de cada um. Leve também, Senhor, as pessoas que estão nos ouvindo, os nossos amigos, e aos seus lares, toda paz e amor, equilíbrio necessário, Senhor. Nutra o corpo físico, mas o espiritual também, para que consigamos juntos, sempre unidos, fazer o bem e nos melhorarmos, colocarmos em prática sempre o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Gervásio, Acácio, hoje eu não vim com a camisa do Perispírito. Mas eu vim. Eu